Bom dia, turma. Eu vou explicar para vocês o exercício número 5 da atividade 6. Ele fala o seguinte: calcule o valor de k de modo que a função f de x igual 4x ao quadrado. Então, já vou escrever a função. Primeira coisa, eu quero saber o valor do k. Não sei quem é ele ainda, deixa aqui. De modo que a função, qual função? F de x igual 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes. Vamos lá. Aquela aula de quantidade de raízes. Para uma função não possuir raízes reais, o que tem que acontecer? Então, quem não assistiu a aula, por favor, assista. Para não ter raízes, não tenha raízes, o que tem que acontecer? O delta tem que ser um número negativo, ou seja, o delta tem que ser menor que zero. Vamos continuar. O gráfico da parábola não possuir ponto em comum com o eixo x. Aí tem a dica, delta menor que zero. Como que eu vou usar isso? Bom, nós temos três situações. A equação ela pode ter duas raízes diferentes, o delta tem que ser maior que zero. Ela pode ter uma raiz dupla ou uma raiz única, o delta tem que ser igual a zero. E ela pode não possuir raízes reais, ou seja, o número que der o delta é um número negativo, ou seja, ele é um número menor que zero. Então, qual tem que ser o valor do k para isso acontecer, para eu não ter raízes? Bom, como que eu calculo esse delta? O delta é o quê? É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse cara aqui, ó, ele tem que ser o quê? Menor que zero. Então, o que eu vou resolver aqui? Eu vou resolver uma desigualdade. Desigualdade. A maioria de vocês viram lá no nono ano. Isso daqui, ó, esse símbolo se chama igualdade. Então, a gente resolve uma equação. Então, quando nós temos o símbolo de igualdade, nós resolvemos uma equação. Equação do primeiro grau, certo? Equação do segundo grau. Quando nós temos esses símbolos aqui, ó, nós resolvemos uma desigualdade, uma inequação. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos resolver uma inequação. Então, quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? Então, eu tenho que fazer que b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C tem que ser um número menor que zero. Que número que vai ser esse? B ao quadrado. Quem que é o B? O B vale menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem que é o A? 4. Vezes o C. Quem que é o C? Menos K. Tudo isso tem que ser o quê? Menor que zero. Vamos resolver. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, 16, positivo. Agora, 4 vezes 4, 16, vezes K, 16K. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 16K. Tudo isso tem que ser menor que zero. Então, 16 mais 16 vezes um número tem que ser menor que zero. Então, a gente resolve a inequação do mesmo modo que a gente resolve a equação. Eu quero encontrar o k, que no caso é o x da minha questão, é o valor que eu não conheço. O 16, ele está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar 16k é menor que menos 16. Quero encontrar o k. O 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 16 dividido por 16. 16 dividido por 16 vai dar um inteiro. E aqui é positivo, aqui é negativo. Menos com mais vai dar menos. Então, nós resolvemos aqui a nossa inequação. Então, ó, para que não tenha raízes reais, significa que esse número aqui, ó, ele tem que ser um número menor que menos 1. Quem é menor que menos 1? Menos 2, menos 3, menos 4. Então, se eu tiver esses números aqui, significa que eu vou ter o quê? Que eu não vou ter, na verdade, raízes reais. Então, tá resolvido
o nosso problema. Então, pessoal, aqui vocês teriam que relembrar alguns conceitos do nono ano de como resolve inequação, certo? Espero que tenham entendido.